Chegou a hora de tirar todas as suas dúvidas sobre as diferentes estratégias de long and short. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre cointegração, correlação e o gráfico indexado. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é o long and short e quais os tipos de operações, não deixe de assistir aos vídeos anteriores dessa playlist para ganhar dinheiro do jeito certo com essa estratégia. Olá, eu sou o Lucas Serra, analista de investimentos aqui na Toro, e neste vídeo eu vou te ensinar as diferentes estratégias de long and short. Mas antes de começar a falar das estratégias, quero te lembrar para deixar o seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal, ativando as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Vamos começar falando da estratégia de cointegração, que é uma estratégia estatística utilizada justamente para capturar esses movimentos relativos entre dois ativos. Para isso, vamos começar chamando um ativo A como a nossa variável independente e o ativo B como a nossa variável dependente. Variável independente, dependente, o que é isso? O que isso significa? Isso significa o seguinte, que a gente está tentando capturar os movimentos de B explicados por A. Ou seja, os movimentos ali do nosso ativo dependente explicados pelo ativo independente. E para tentar fazer essa captura desse movimento dos ativos, a gente vai utilizar o quê? Uma regressão linear. A gente vai literalmente desenhar uma reta tentando capturar esse movimento relativo entre os ativos. Essa regressão linear pode ser elaborada através de métodos estatísticos também, como o próprio método dos mínimos quadrados, por exemplo. A partir disso, a gente vai calcular o resíduo existente. O resíduo nada mais é do que a diferença entre os valores que a gente observa para o ativo B nas diferentes datas e aquele valor que a gente obtém a partir da própria regressão linear. Então a gente calcula o resíduo fazendo essa diferença. Posteriormente, a gente precisa verificar se esse resíduo ele se comporta de uma maneira estacionária, ou seja, se a média se mantém aproximadamente constante com o passar do tempo, se a variância também não oscila muito e também se a autocovariância se mantém aproximadamente a mesma ao longo da série temporal que a gente está analisando. Isso pode ser feito através de testes estatísticos como Dickey-Fuller e o próprio Dickey-Fuller aumentado. Se a gente realmente chegou à conclusão que o resíduo ele se comporta de uma forma estacionária, o que isso significa para a gente? Significa que ele oscila em torno de uma média que se mantém constante com o passar do tempo. Então, se o resíduo ele se afasta muito dessa média, seja para cima ou para baixo, a tendência mais natural é de que, com o passar do tempo, no curto prazo principalmente, esse resíduo ele volte para a média, ele volte para a faixa que ele costuma negociar. Então, vamos analisar esse gráfico que está aparecendo na sua tela. Aqui a gente tem na linha central, aqui no eixo zero, como se fosse a média. E aqui, nas bandas superior e inferior, dois desvios padrão para mais ou para menos. Então significa que, em 95% dos casos, o resíduo ele oscila entre essas duas bandas. A partir do momento que a banda superior ou a banda inferior foi ultrapassada, surge uma oportunidade de long and short. Então, nesse caso, a banda superior ela foi ultrapassada. Qual que é a tendência mais natural para o curto prazo? É de que esse resíduo ele retorne às médias. E justamente pegando esse retorno às médias por parte do resíduo, a gente consegue operar o movimento relativo de um ativo em relação ao outro, dando a entrada na nossa operação de long and short. Vamos passar então agora para a nossa segunda estratégia, que é a estratégia de correlação. A correlação também é um método estatístico, só que, nesse caso, a gente vai analisar o movimento dos ativos, principalmente ativos que são fortemente correlacionados, ou seja, aqueles ativos que costumam seguir numa mesma direção e fazendo movimentos de amplitude semelhantes. Então, a partir do momento que a gente observa que, historicamente, esses ativos têm esse comportamento, só que no curto prazo, esse comportamento falhou, ou seja, ele não foi respeitado, então, ao invés dos ativos eles caminharem juntos, eles caminharam, de certa forma, abrindo ali o que a gente chama de abrir a boca do jacaré. O que isso dá como oportunidade para a gente? Uma oportunidade de retorno justamente ao comportamento que a gente vinha observando anteriormente. Então, se a gente observa que dois ativos fortemente correlacionados deixam de se comportar dessa forma no curto prazo, a gente abre uma operação de long and short visando capturar esse retorno ao movimento que é esperado para os dois ativos. Justamente esperando que essa divergência que surgiu no curto prazo, a tendência mais natural é que ela
venha a se corrigir. São dois métodos estatísticos, mas observe só, são métodos que têm abordagens diferentes e, consequentemente, também vão dar pontos de entrada e resultados distintos. O terceiro método que a gente traz aqui para a nossa aula é justamente o gráfico indexado. O gráfico indexado nada mais é do que uma divisão de preços de um ativo A pelo ativo B. Então, analisando esse gráfico que está aparecendo aqui na sua tela, a gente tem Multiplan, que é do setor de shopping centers, indexado por Itaú Unibanco, que é do setor bancário. A gente então pega o preço das ações de Multiplan e divide pelo preço das ações de Itaú Unibanco, achando dessa forma o nosso gráfico indexado. E a vantagem de utilizar o gráfico indexado é que a gente continua a utilizar todos aqueles métodos, todos aqueles parâmetros válidos na análise gráfica e na análise técnica, ou seja, eles também são válidos no caso do gráfico indexado. E aqui, neste gráfico, a gente tem um clássico exemplo. Repare só que houve a formação de um topo duplo. O topo duplo, quando essa linha horizontal ela for perdida, o ativo, então, o indexado, ele tem maior probabilidade de caminhar a mesma extensão ali do topo duplo que foi formado anteriormente. Então, se a gente está imaginando que esse ratio, que é justamente a divisão de um ativo pelo outro, do preço de um ativo pelo preço do outro, ele vai se reduzir, nesse caso a gente poderia lançar uma operação de long and short da seguinte forma: comprando Itube 4 e vendendo Multiplan, Multi 3. Dessa forma, a gente vai capturar o quê? A redução desse ratio, trazendo um retorno para o investidor através do movimento relativo entre os ativos que a gente está operando. Além disso, o gráfico indexado ele também serve de suporte para a estratégia de cointegração e também para a estratégia de correlação. Então, se pelos métodos estatísticos a gente detectou uma possibilidade de entrada, o gráfico indexado pode muito bem ser utilizado para confirmar essa entrada, para ser mais um viés positivo ou até mesmo negativo, impedir uma entrada errônea quando a gente fala das operações de long and short. Então, investidor, nessa aula nós passamos por cointegração, correlação e também pelo gráfico indexado. As três estratégias que são mais utilizadas no mercado para se operar long and short. Agora, fica a pergunta, como encontrar as melhores oportunidades de long and short? É muito simples. O Toro Mais é uma estratégia da Toro para você receber oportunidade de curto prazo e long and short diretamente no seu celular. Você recebe as recomendações e, caso queira entrar na operação, é só clicar no link disponível para falar direto com a mesa de operações da Toro, que irá executar as ordens automaticamente para você. Simples assim. Quer ter acesso ao Toro Mais? Acesse o link disponível aqui na descrição do vídeo. Neste vídeo, você entendeu quais são as diferentes estratégias de long and short e talvez já esteja se perguntando quais são as garantias necessárias para realizar essas operações. Esse é o assunto que vamos abordar no próximo vídeo dessa playlist. Você vai entender o que é necessário para realizar as suas operações e como calcular a garantia, além de entender as principais vantagens do long and short. Eu já aproveito para te adiantar uma informação bastante interessante. Não é preciso ter dinheiro para entrar em uma operação do tipo long and short. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui e se ficou alguma dúvida sobre as estratégias de long and short, deixe sua pergunta nos comentários que iremos te ajudar. Até o próximo vídeo!